Vocês sabem, né, que está acontecendo aí este bafafá com relação ao passaporte de Jair Messias Bolsonaro. Ele quer recuperar o seu passaporte para ir à posse de Donald Trump, que ficou marcado agora para dia 20 de janeiro. E aí surge-se a pergunta, por que Bolsonaro está sem passaporte e pode perder a posse de Donald Trump? Vamos relembrar, né? Este é o nosso papel aqui no Notícias da Tarde. O ex-presidente Jair Bolsonaro está com o passaporte apreendido desde fevereiro de 2024 após ser alvo da operação da Polícia Federal e ficou proibido de deixar o Brasil. Nesta sexta-feira, dia 10, ou seja, nessa semana passada, os advogados apresentaram pedido ao Supremo Tribunal Federal para que o documento seja liberado. Bolsonaro diz ter sido convidado para acompanhar a posse de Donald Trump nos Estados Unidos, prevista para o dia 20 de janeiro. A operação da PF, que apreendeu este passaporte do Jair Messias Bolsonaro, vocês lembram o que foi que aconteceu? Vamos te lembrar aqui. O passaporte do ex-presidente foi apreendido pela PF no dia 8 de fevereiro, na Operação Tempus Veritatis, né, que investiga suposta tentativa de golpe de Estado. A determinação foi do ministro Alexandre de Moraes, além do ex-presidente. Outros aliados suspeitos de tramar contra a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. 2 oficiais militares e 2 auxiliares diretos do ex-presidente foram presos na ocasião. Agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão contra ex-ministros. A decisão do magistrado foi embasada em uma reunião ministerial de 5 de julho de 2022, que, nas palavras de Moraes, revela o arranjo de dinâmica golpista no âmbito da alta cúpula do governo, manifestando-se todos os investigados que dela tomaram parte no sentido de validar e amplificar a massiva desinformação e as narrativas fraudulentas sobre as eleições e a justiça eleitoral. Na época, ao recorrer da decisão, os advogados alegaram falta de fundamento técnico, que absurdo, né? A falta de indícios claros de risco de fuga aliada, a postura transparente e colaborativa do agravante, torna a decisão de proibir sua saída do país carente de fundamentação objetiva, desrespeitando princípios basilares do direito, como a proporcionalidade e a legalidade. E é o seguinte, antes da gente prosseguir aqui a matéria, porque a gente ainda vai trazer sobre esse convite, né? Será que é um convite verdadeiro? Um convite oficial, entregue, mandado para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Já a gente vai trazer essa polêmica para vocês. Mas antes da gente avançar, a gente tem que somar a isso aqui, a trama golpista. A gente pode também somar das idas do Bolsonaro para os Estados Unidos, onde ele precisou falsificar o seu cartão de vacinação, dizendo que tinha sido vacinado. Foi um tremendo escândalo, onde ele utilizou de pessoas próximas, né, o seu ajudante de ordem, né, Tenente Coronel Mauro Cid, também estava envolvido até os fios de cabelo, né, a pontinha dos fios de cabelo da cabeça, ele estava envolvido nesta tentativa também. Um de seus advogados, né, no quesito com relação à venda das joias, ou seja, Bolsonaro não está com um nomezinho muito limpo no mercado, não. Tá? É um negócio cabuloso quando a gente vai analisar ponto a ponto, né? Sem contar que ele não teve sequer a decência de repassar a faixa presidencial, não teve a decência de esperar o ano acabar para poder sair do país, não teve a decência de esperar o presidente Lula assumir no dia 1º de janeiro de 2023 e repassar democraticamente a sua faixa, foi com o rabinho entre as pernas para os Estados Unidos. E ficou lá achando que teria exílio, né? Ficaria asilado, ficaria guardado sobre os braços e as asas de Donald Trump, né? Era isso que ele imaginava que ia acontecer, quando na verdade foi tido como um Zé Ninguém, assim como infelizmente não, como felizmente ele é considerado pelo mundo, um Zé Ninguém, um insignificante. Essa é que é a verdade. Mas aí vamos à comprovação do convite, né? Isso neste sábado, dia 11,
o ministro Alexandre de Moraes determinou que a defesa de Bolsonaro apresente à corte o convite oficial para a posse de Donald Trump, antes de decidir sobre a devolução do passaporte do ex-presidente. Bolsonaro ainda não se manifestou sobre a determinação de Moraes. Após os advogados anexarem um documento oficial que comprove o convite para a cerimônia de posse, a Procuradoria-Geral da República deve ser acionada para dar um posicionamento a respeito. E o filho do ex-presidente, o Eduardo Bolsonaro, e a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, devem estar em Washington, nos Estados Unidos, para a posse de Trump no dia 20, mesmo sem Jair Bolsonaro, visto que a tendência é que Moraes não autorize a viagem do ex-mandatário. Por que a gente está trazendo a respeito desse convite? Porque foi visto pelo STF, foi visto pelo Alexandre de Moraes que não havia convite oficial coisa nenhuma para o Bolsonaro, comprovando ainda mais a sua insignificância. Não houve convite oficial coisa nenhuma para levá-lo para os Estados Unidos, para que ele esteja presente, para poder ser um representante da extrema-direita lá no mundo. Minha gente, entendam. Você que gosta do Bolsonaro, seja por qualquer motivo que seja, mas entenda, Bolsonaro é um insignificante. O cara não tem representatividade, o cara não tem pauta política, o cara não tem poder de persuasão. Até mesmo Hitler tinha mais poder de persuasão que Bolsonaro, tanto que fez do que fez com o planeta. E era de extrema direita, que isso fique muito bem claro, antes de que vocês tratem o nazi como se fosse um partido de esquerda, que é a coisa mais ridícula do mundo que vocês podem estar espalhando por aí. Estudem história, tenham vergonha na cara, pelo menos, de estudar história. História é o que faz você entender como o passado era, para que a gente não repita as mesmas besteiras no futuro. Então entendam que Bolsonaro, ele é um Zé Ninguém. E eu estou falando isso não com o intuito de insultá-lo. Não estou com esse intuito. Eu estou de dizer também de falta de representatividade que o cara não tem. O cara não fez nada por você, nem por ninguém. Quando se perguntou a respeito do que ele fez para melhorar a vida do povo, ele disse que baixou taxa de imposto para jet ski. Você que mora na favela, você já andou de jet ski? Você que mora num bairro comum, num subúrbio comum da sua cidade, Eu digo subúrbio porque falo das grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro. Você que mora num subúrbio, você já andou de jet ski? Você, pequeno, pobre, trabalhador que pega a condução, você já andou de jet ski? Me diga aí. Nem que seja de aluguel, nem que você tenha ido, por acaso, numa viagem na praia e pagou de aluguel para poder andar. Você já aconteceu isso com você? Qual é o pobre que tem tudo de carência na sua vida, vai pensar em comprar um jet ski porque é animal andar de jet ski? O cara, quando teve as enchentes no estado da Bahia, o cara estava descendo para BC, para poder andar de jet ski. Disse que estava de férias, não estava nem aí para o pessoal. Quando acabasse as férias merecidas dele, férias merecidas, e eu digo isso ironicamente, porque o cara não trabalhava nem sequer 3 horas por dia. Isto são dados que vocês podem ter acesso, vocês podem pesquisar. Então, o que eu estou dizendo da insignificância do camarada é isso. É a falta de representatividade que ele não tem. Ele não é representante de nada, nem mesmo de vocês. O cara não tem sequer culhões para assumir os próprios BO. Jogou vocês na cova dos leões. Vamos falar na linguagem bíblica, Como Daniel foi jogado na cova dos leões, vocês foram jogados também. Vocês foram colocados de lado quando o sapato apertou no pezinho dele, no pé sensível dele. Se vocês não enxergam isso, paciência, As pessoas gostam de ter político de estimação e gostam de ter sempre alguém, seja para salvar, colocar um salvador da pátria, que não existe. Você só vai entender isso quando você começar a estudar de fato. Quando você começar a ver que a responsabilidade pela sua vida só depende de você e unicamente de você.